Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. No programa de hoje a gente vai falar de uma doença séria, o mal do século, que é a depressão. Para algumas pessoas pode ser considerada frescura, doença de rico, acha que a pessoa não tem vontade de fazer nada, mas não, a depressão é uma doença muito séria. E ainda você vai conferir a alta da Ellen, aquela que nós comemoramos o aniversário dentro da UTI. Dentro do projeto Humanização, a Beneficência Portuguesa prestou uma linda homenagem para ela. Então não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV vai falar de um assunto muito sério. Uma doença que para algumas pessoas podem passar despercebidas para aquele paciente e para algumas pessoas amigas, familiares, achar, é frescura, é doença de rico, eu não tenho tempo para ter depressão. E a depressão é uma doença muito séria. E sobre o assunto eu converso com ela, que é psiquiatra, a doutora Adriana Henrique de Oliveira. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Doutora, a depressão não é uma frescura, a depressão é uma doença e muito séria. Sim, é uma patologia crônica, né, onde que a pessoa ela tem alterações, inclusive de noradrenérgicos, né, tem diminuição da serotonina mesmo na fenda sináptica na região cerebral e gera todos os sintomas que o paciente vai apresentar, não só uma tristeza, mas a pessoa ela tem uma perda mesmo do prazer pela vida, então ela não consegue ver o mundo de forma colorida mais, ela começa a ver o que a gente fala, o mundo em preto e branco. Agora, a pessoa não tem um estado depressivo, ela vem numa série de fatores, de sintomas, se torna uma pessoa depressiva, porque tem aquelas pessoas que são depressivas crônicas, né? Sim. Que ficam durante muitos anos, mas tem pessoas que por um certo período elas ficam depressivas, têm a doença, faz o tratamento e consegue a cura. Sim, as pessoas elas podem passar por um estágio, tem pessoas que dura depressão meses, tem outras que anos, tem a remissão, que a gente fala que a pessoa entra em remissão total dos sintomas, ela consegue sair de todas as medicações, consegue parar com a terapia, mas ao longo da vida ela pode vir ou não a ter novamente os sintomas que a gente chama de recaída. Existem graus de depressão? Sim, tem grau leve, que é aquela depressão que geralmente o paciente ele não consegue muitas das vezes nem diagnosticar que ele está com depressão, onde que ele tem um cansaço, um sono irregular, né? Tem uma fraqueza, uma sonolência diurna, que ele acha que é pela noite do sono mal dormido ou por um acúmulo excessivo de trabalho. Agora e o diagnóstico, doutora, porque demora, né? Porque primeiro que a pessoa, eu acho que a pessoa que está começando com alguns sintomas de depressão, quem consegue ver? Olha, eu acho que você devia procurar um psiquiatra, porque você pode estar com depressão, ou a pessoa chega e fala, não, eu acho que eu tenho depressão. Quem que vai? Às vezes é as pessoas que convivem com essa pessoa que está abrindo um quadro depressivo, que começa a perceber que ela está tendo algumas alterações. Então começa a perceber que ela está sempre mais desanimada, se for uma pessoa que está sempre ativa, que sai, ela começa às vezes, hoje eu não estou afim, vou ficar em casa. Então as pessoas à volta do convívio diário é que começa a perceber. Muitos chegam no consultório que falam, eu vim porque um colega, o meu marido, ou minha esposa, minha mãe ou meu pai me pediram para eu vir, porque eles acham que eu não estou normal. Agora, eu estava fazendo uma pesquisa até sobre alguns sintomas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, quase 6% da população brasileira tem depressão. Mas eu acho que ainda é pouco, né? Porque algumas pessoas não aceitam e não procuram um psiquiatra porque acham que psiquiatra é médico de louco, tem medo, não precisa de psiquiatra. E ela também não é uma doença que você tem de notificação compulsória. De notificação, né? Não é. Tem muitas pessoas com quadro depressivo que não tratam, nem sabem que tem depressão, acham que é um cansaço mesmo por uma sobrecarga. E muitos ainda têm o tabu de psiquiatra para doido. Ainda bem que já caiu muito. Sim. Hoje, porque as redes sociais, jornais, televisão, estão falando bastante sobre as doenças psiquiátricas no geral, mostrando inclusive artistas famosos que fazem tratamento. Isso ajudou muito para a abertura para as pessoas procurarem um psiquiatra. Doutora, quais seriam os principais sintomas
que a pessoa tem que, opa, alguma coisa está acontecendo de errado com ela própria ou com aquele familiar? O primeiro sintoma é que a pessoa começa a perceber que ela não tem mais tanto prazer para as suas atividades diárias. O simples fato de levantar. O levantar é sempre o horário mais complicado. Que é aquilo assim, eu queria hoje não precisar trabalhar, não precisar ir para a escola, eu queria hoje ficar deitada, se possível, o dia todo. Mas quando isso é preocupante? Quantas vezes? Isso vira uma rotina, a pessoa praticamente toda manhã ela tem uma dificuldade para levantar. Tá. Ansiedade, síndrome do pânico, elas estão ligadas? A ansiedade, ela está bem relacionada a um quadro depressivo, tanto que o paciente depressivo ele tem um quadro de ansiedade, irritabilidade, nervosismo, né? Ele tem um pouco de ele vai ter o isolamento dele. E quem às vezes é só ansioso, ele pode abrir um quadro depressivo associado. No caso dos adultos, vamos começar nos adultos, porque a depressão também está atingindo muito crianças e adolescentes. Mas autoestima, aquela pessoa que não se cuida, a perda da libido, sim, concentração. Diminui muito. Tudo isso junto pode ser um sintoma ou de repente pode ser um sinal de depressão. Na verdade. Pode sim. A pessoa com quadro depressivo, ela tem uma diminuição, né? A sua autoestima fica bem diminuída, ela não se sente, ela não se olha no espelho se achando bonita, ela não tem vontade de se arrumar e nem de se cuidar. Então ela começa a não ter o cuidado com ela mesma. E isso vai só piorando a ponto de quando você entra no quadro de depressão grave, o simples escovar de dente, tomar banho, se torna desnecessário. A pessoa não tem força suficiente para fazer isso. Porque, na verdade, a depressão é a perda de energia, né, doutora? A pessoa do prazer, mas é aquela energia, a pessoa não tem energia para nada. Parece que existem alguns estudos que apontam o magnésio como uma das causas, a falta de magnésio no organismo. Tanto que muitas pessoas fazem, né, a reposição de magnésio e falam assim, eu comecei a ter uma melhora porque eu comecei a ficar um pouco mais com ânimo, comecei a querer me cuidar mais. Mania de doença, aquela pessoa que acha que ouve, de repente, assiste uma entrevista falando sobre, sei lá, sobre tireoide, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho aquilo. Aquela mania de doença também pode ser um sinal de depressão ou evoluir para uma depressão? Pode evoluir, não é um sinal. Um sinal não. Agora, doutora, por que as crianças hoje estão aumentando o número de casos de criança e de adolescentes com depressão? Porque assim, a depressão no adulto, um trauma, por exemplo, uma perda de um ente querido, pode desenvolver uma depressão, pode desencadear porque a pessoa talvez tenha uma predisposição. A perda de um trabalho, a situação financeira do país, enfim, tudo isso pode acabar também ajudando no caso do paciente desenvolver a depressão. Mas e crianças e adolescentes? Hoje está muito comum, né? Muitos adolescentes aí com quadro depressivo bem importante, um quadro, né, que a gente fala que ele está com um transtorno emocional já vindo da infância. Muitas das vezes o problema está no ambiente familiar, a grande maioria das vezes. Então, assim, os pais muito ocupados, as crianças, os pais tentam dar sempre o melhor para os filhos, mas muitas das vezes sobrecarrega demais. Então, hoje as crianças elas não vivem o período de infância, de ter contato com outras crianças. Elas têm contato no celular, no joguinho. O tempo todo. Então, assim, o problema já começa aí. Então, a criança, o ser humano em si, ele precisa ter o contato, né? Pessoal mesmo. Isso é essencial mesmo para você estar ficando bem. Te dá o prazer, aumenta a produção de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, atividade física. E você vê o quê? Que hoje tem pouco contato físico. Então, hoje as crianças se comunicam muito através de redes sociais. Então, quais são os seus amigos? Os meus amigos são online, mas alguns eu nunca nem vi. E tem também a competição, né? As redes sociais são excelentes, né? Ajudou muito no nosso desenvolvimento. Mas muitas das vezes a rede social também ela estimula o quê? As competições. O querer ser melhor. A minha foto teve 10 likes, a fulana teve 200. Aí eu fico triste porque eu me sinto inferior. Doutora, nós mulheres, nós temos mais predisposições por causa dessa oscilação hormonal nossa?
E as mulheres, elas têm uma predisposição bem maior, né, para desenvolver depressão, é um número bem maior do que o dos homens, porque a mulher tem toda a alteração mesmo genética, né, principalmente tem a depressão pós-parto, aberta muitas das vezes ou um pouco antes ou durante a gestação e após o parto, onde que tem mesmo todo o ciclo ali da mulher, ela pega e começa o quê? A ter os sintomas bem importantes, podendo evoluir até para uma depressão psicótica, onde que ela não reconhece o filho e é um transtorno bem grave. Doutora, como é que a gente faz para conversar com aquela pessoa que tem depressão, que ela está numa crise, que você vê que a depressão dela é um estado grave, como é que a gente faz para conversar? O ideal é você conversar de uma forma que orientando, dando uma palavra de apoio, uma palavra amiga, nunca acusando, falando que essa pessoa está fazendo isso para chamar atenção, nunca falando que ela tem que fazer isso, que depende só dela, ela sabe o que ela precisa fazer e que depende dela. É porque naquele momento ela realmente não se encontra, não tem força suficiente para estar fazendo. Mas aí ela vai querer que fale, que trate ela como vítima. Ah, você não quer fazer? Tá bom, não faz, fica assim. Ou você tem que dar, às vezes, um estado de choque. Não, é isso, quer, mas né? É o conversar para estimular ela a fazer sem acusar. Tá. Porque na maioria das vezes a acusação faz com que a pessoa regrida ainda mais. Então você virar para ela e falar assim, ah, você tá assim porque você quer. Ela não tá assim porque ela quer. Isso é coisa da sua cabeça. Isso é coisa da sua cabeça. Você tem que reagir. Você não tá doente, ela tá doente. É uma doença, tem CIT, né? Faz parte lá, tem todo o código, tem todo o tratamento. É uma doença como qualquer outra. O fato de eu não ver uma ferida e da pessoa não ter que ir para o médico fazer um processo cirúrgico não significa que não é uma doença. Entendi. Agora, doutora, existem casos de depressão que têm pensamentos suicidas. Sim. Dentro do Código de Ética do Jornalismo, nós não podemos noticiar um suicídio. Porém, infelizmente, com as redes sociais está aumentando. Todo dia você vê um caso de suicídio, adolescentes. Recentemente tivemos o caso de uma adolescente. Isso acaba estimulando, né, mais a pessoa a cometer esse ato tão grave contra a vida dela. Como que a pessoa pode agir quando você vê que uma pessoa está dando indício? Porque a pessoa que quer se suicidar, ela vai dar indício? Ela fala, ela avisa? Muitos, eles chegam a se despedir. Só que eles fazem de uma forma meio mascarada. E nem todo mundo que vai fazer o suicídio é pessoa que realmente está num quadro depressivo. Tem pessoas que não têm nenhuma doença psiquiátrica que se suicida. Muitos vão se suicidar diante de uma notícia ruim. A pessoa tem toda a alteração e aquela notícia foi muito forte para ela. E na hora ela não vê saída e ela acaba cometendo esse ato. Os pacientes com depressão grave, eles tendem sim a se matar. O suicídio deles não é voltado para curar a doença, é para terminar com o sofrimento. Então ele chega numa fase que ele não suporta mais sofrer o tanto que ele está sofrendo, a carga está pesada para ele. Então ele tenta o quê? Aliviar o sofrimento. Vamos falar do tratamento, doutora? Vamos aliviar então já esse sofrimento? Como que é o tratamento? É um tratamento demorado? Depende de pessoa para pessoa? Paciente, né? Ele pode ter uma vida normal? Sim, o paciente pode ter uma vida normal. É importantíssimo ele ter um convívio social. O tratamento da depressão não é só remédio. Não é só tomar vários antidepressivos e ficar em casa esperando o remédio fazer efeito, ao contrário. Tem toda a parte multidisciplinar junto trabalhando. Então o paciente ele toma um medicamento quando ele tem um quadro depressivo que pede, um depressivo leve, muitas das vezes só uma terapia, uma atividade física, uma dieta equilibrada já é suficiente. Então nem todos os pacientes precisam ser medicados. Às vezes uma dieta já ajuda. Sim. O que você come é essencial, você é o que você come. Então, se você tem uma alimentação desregrada, com muito produtos insaturados, enlatados, cheio de condimentos, você tende a ter toda a alteração do seu corpo.
Agora, doutora, eu acho que muitas pessoas têm medo de às vezes, iniciar um tratamento porque, eu vou ter que tomar aquele remédio tarja preta e vou me transformar, vou ficar dependente do medicamento. A pessoa se torna dependente de um medicamento desse? Não, eu sempre falo, até uma dipirona pode te gerar um quadro de dependência. Tem pessoas que tomam dipirona todo dia porque acha que se não tomar vai ter dor. Então tudo é o que? Você usa num tempo e depois você passa por todo o processo de retirada. Do jeito que você introduz o medicamento lentamente, você também o retira lentamente. Então o seu corpo vai fazendo a limpeza e você não sente, você não fica preso ao remédio. Então, e nem todo quadro depressivo você precisa usar um tarja preta, o pessoal já fica preocupado, né? Apesar que hoje os tarja preta não é só os psiquiatras que passa, teve um aumento muito grande aí de uso, muitas das vezes indiscriminados. Tem algumas farmácias que até vendem sem receita. E isso aí é ruim porque o tarja preta você tem que saber, tem doenças para usar e tem outras que não precisa. Tem a dose para usar, tem o tempo certo de usar, tem a forma de usar e a forma de retirar. Então, pode se tornar dependente quem usa de forma irregular por conta própria? Sim. Doutora, existe a possibilidade de prevenir a depressão? Porque a senhora falou que ele pode ser genético. Então, vamos lá. Meu pai teve depressão. O fato de você ter uma vida regrada, fazer atividade física de forma regular, né? Regular é pelo menos 3 vezes por semana, de pelo menos 30 minutos de duração. O trajeto da casa ao trabalho não é atividade física. Então, assim, eu caminho muito, não funciona como atividade física. Eu corro atrás do meu filho o dia inteiro dentro de casa, também não é atividade física. Atividade física você tira o tempo para aquilo e tem que ser regular mesmo para ter o efeito. É importante tirar todo mundo, independente de homem e mulher, ter aquele momento seu. Sim. Vou fazer isso hoje. Então, assim, se você tem uma vida, né, mais organizada, uma dieta equilibrada, controla, né, faz exames periódicos, está sempre... você tem um risco menor. O fato de você ter a genética já te predispõe. Dietas de forma exacerbada, aquelas dietas loucas, também é um fator que pode abrir um quadro depressivo ou qualquer outra patologia psiquiátrica, porque você faz todo o desarranjo dentro do seu organismo. Doutora, tem muita coisa pra gente falar de depressão ainda, acho que é um assunto que daria pra gente fazer um programa de 1 mês aqui. Doutora, pessoa lá está assistindo em casa, tem depressão ou tem um familiar. Eu queria que a senhora deixasse um recado, então, para aquela pessoa que está depressiva ou que tem um familiar depressivo. Então, gente, não tenham medo de ir ao psiquiatra. Se você tem algum sintoma de um cansaço exagerado, né, uma fadiga, um desânimo, uma perda do prazer por suas atividades diárias, procura um psiquiatra para estar te orientando ou procura um psicólogo para você estar conversando, para você ver se realmente você tem, porque quanto antes for diagnosticado, melhor o tratamento e mais rápido para você pegar e melhorar. Certo. Doutora, obrigada pela sua participação, primeira vez aqui no Beneficência na TV, que venham outras matérias aqui muito interessantes para a gente estar falando. E agora vamos falar de coisa boa. Então, vamos deixar a depressão de lado, vamos deixar aquela falta de ânimo, aquela falta de esperança, e você vai conhecer agora, não vai conhecer, você vai rever a Ellen, que é uma guerreira, e ela conseguiu a família com tanta fé, com tanta certeza de que ela ia sair da UTI da Beneficência, e ela saiu, e dentro do projeto de humanização você vai ver a homenagem que ela recebeu. Recentemente no Beneficência na TV nós mostramos o aniversário, o dia feliz da Ellen, que era uma paciente que estava internada na UTI da Beneficência desde o Natal, em estado muito grave, e nós fizemos o aniversário dela dentro da UTI. E hoje, o dia tão esperado, após mais de 3 meses, a Ellen está recebendo alta. E eu já vou conversar com ela que, Ellen, chegou o dia da sua alta. Finalmente. Estou muito feliz. Vamos só dar uma relembrada para quem não pôde assistir, mas como é que foi? Você teve uma dor de garganta, o que você sentiu que você veio parar aqui na Benê? Foi uma dor de garganta e começou a inchar muito o meu pescoço.
E você teve algum problema de dente também? É, tive uma dor de dente anterior. É. Você falou que não conseguia mexer o pescoço e nem comer nada. Nada. Aí você procurou a beneficência? Eu fui na ZN, aí me transferiram pra cá. E você chegou aqui e já foi direto para uma cirurgia? Isso. Você tem consciência de que teu estado foi bem grave? Tenho. E o que passava na tua cabeça nessa hora? Eu tava com medo, né, de não dar certo, mas depois eu comecei a lutar pra ficar melhor. Você foi uma guerreira, né? Você sabe disso, né, Ellen? É. Então, me conta uma coisa, o que na hora que você ficava aqui sozinho, porque na UTI a gente fica sozinho, não pode estar conversando, tem aquele horário de visita, o que passava na tua cabecinha? Muita coisa que eu já vivi, que eu tenho que lutar pra viver, né? Tive que lutar, me esforçar pra melhorar. E teve o dia feliz, você comemorou seu aniversário aqui. Foi. O que você achou? Muito bonito, foi uma surpresa, né, que eles fizeram pra mim. E você quer deixar algum agradecimento? Porque toda a equipe médica, todos os enfermeiros, você tá bem conhecida. Você ficou famosa, você sabe que você tá bem famosa aqui na Benê, né? É, fiquei sabendo. Então aproveita que tá aí, deixa algum recado para as pessoas, para os médicos que atenderam você. Eu quero agradecer a todo mundo, os médicos, enfermeira, todos que cuidaram de mim, fisioterapeuta, todo mundo. Graças a vocês eu tô aqui hoje. Então tá bom. Ellen, então eu vou te fazer um pedido. Já que você foi uma guerreira, que você mostrou que pode, a tua força de vontade, a sua fé, fizeram com que você estava aqui hoje, que você tem noção, teu estado era muito grave mesmo, né? Então, força de todo mundo, dos médicos, a oração do teu pai, de toda a sua família. Então, eu queria que você deixasse um recado para aquela pessoa que está lutando contra uma doença, que está numa UTI, que tem um familiar na UTI também, para que tenha essa mesma força que você. Para nunca desistir, se esforçar, lutar pela vida e ter muita fé também, fazer muita oração. Só mais uma pergunta. Você vai para casa hoje, daqui a pouquinho, assim, você já está indo embora, a gente está no horário de almoço, numa sexta-feira. Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Nem sei, eu acho que abraçar todo mundo. Tô com muita saudade de todo mundo. Ellen Cristina tem mais um dia feliz. A Beneficência Portuguesa, junto com o nosso presidente Ademir Pestana, diretoria, corpo clínico e equipe de enfermagem, prepararam uma linda surpresa para essa guerreira. Você pode até tocar no céu se ver. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-heróis. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. Escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé, campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo, campeão, vencedor. Presidente, um milagre, né? Beneficência devolvendo a Ellen agora para a vida. Puxa vida, é um momento feliz, muito feliz na Beneficência. Você vê, comoveu toda a diretoria, os médicos, o corpo clínico. Então, foram quase 1000 pessoas, né, que trabalham na Beneficência Portuguesa, torcendo, orando pela Ellen. Então, a gente pode dizer aí que tem a mão de Deus também, um milagre, mas a competência dos médicos e do hospital neste caso, né? Então, quando você consegue salvar pessoas desenganadas, é muito bom para a instituição e é bom para a vida, é bom para as pessoas.
Doutor, rapidamente um resumo de como foi o quadro da Ellen, o senhor que fez a cirurgia dela. A Ellen foi uma paciente bem especial, porque dentro da situação que aconteceu, foi bem na véspera de Natal, ela teve um quadro grave de uma infecção, né, da região cervical, da qual teve que ser operada. E hoje ver a evolução dela e poder dar alta para ela na condição que ela está é um verdadeiro presente de Natal. Eu considero que hoje foi o meu dia de Natal, acredito que é o dia de Natal da família deles, né, os pais, ela, e é um dia muito especial para todo mundo aqui. Pai, o milagre, né? Chegou o dia da alta. Chegou o dia tão esperado, graças ao meu bom Deus e à equipe daqui da Beneficência, o Dr. Renzo que está aqui na nossa frente. Só agradecer, e a felicidade é imensa. Na glória do meu Senhor Deus, estamos indo para casa. Bom, quero agradecer a Benê, aos médicos, ao SUS, a Benê em geral. Tudo, graças a Deus, deu tudo certo. A equipe médica, todos eles. Pouco mais de 3 meses, a Ellen aqui no hospital, internada numa UTI. Ela estava desenganada, foi uma guerreira, foi uma luta. Como que é o sentimento agora do médico? O sentimento, olha, é uma emoção muito grande, é um sentimento de felicidade enorme ver essa menina sair andando, comendo, conversando, ver a alegria dos pais, ver o pessoal que trabalhou com ela nesse tempo todo envolvido e todo dando o máximo de si para que a gente chegasse nesse momento de alta do atendimento hospitalar com esse resultado positivo, com esse resultado bom. Eu me sinto muito privilegiado de estar aqui agora, de fazer parte de tudo isso, de estar assistindo tudo isso. Isso já compensou demais o trabalho da gente e a gente vai levar essa lembrança da Ellen para sempre. A Ellen trouxe muito benefício para todos nós, enquanto pessoa, enquanto médico. Então a Ellen fica marcada no coração de todo mundo aqui da Beneficência. Ellen, feliz? Contava com essa homenagem? Foi uma surpresa, estou muito feliz. Mais uma surpresa para você aqui na Benê. Verdade. Tá certo. E agora o que você vai fazer? Saindo daqui, a Beneficência está te devolvendo para a vida agora? Você está vendo a rua depois de 3 meses? Foi, verdade. Parabéns, então, e deixa sua mensagem aí para a Beneficência. Muito obrigada, eu tenho muito que agradecer a vocês. Bom, Beneficência na TV fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Continue acessando o site da Beneficência, acompanhe todos os programas da Benê ou também pelas redes sociais. Na próxima semana eu volto com mais Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.